Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. O título dessa pregação é Escândalo ou Crédito. Eu poderia ter colocado, ou talvez, as credenciais do Evangelho, ou as credenciais do cristão. Eu estou realmente, assim, talvez sendo mais abençoado do que vocês em relação a essa questão de estar tratando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Para aqueles que talvez não tenham acompanhado desde o início, eu realmente quero encorajá-los a ouvir primeiro toda a carta, né, a primeira carta de Paulo, de Coríntios, que a gente já tratou, e também as demais outras 5 pregações envolvendo a segunda carta. Então, a palavra diz assim, a partir do versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Eu acho que quando Paulo fala isso, Paulo tem uma preocupação que é talvez a preocupação de todo pastor, todo aquele que discipula pessoas, discipula as vidas das pessoas, é essa ideia de nós não vivermos um cristianismo, talvez somente aquele que você senta, sabe, você só recebe, você não faz uso daquilo que você recebe da parte de Deus, que é a questão da graça. Porque quando a Bíblia fala assim, ao que muito foi perdoado, muito será grato, talvez tenha muito a ver com a forma como a gente responde àquilo que Deus proporciona na nossa vida no que diz respeito à sua salvação. Então, essa questão que Paulo está tratando envolve isso, sabe? Ele está olhando para essa questão da graça, de todos nós recebemos graça para a salvação. A questão é, até onde a graça na nossa vida, ela serve unicamente com um propósito salvífico e para mais nada. A graça só tem um propósito de me salvar, de me tirar do inferno, de me tirar daquele caminho que estava me conduzindo para a condenação e me transporta agora para uma vida de salvo. E ponto. Acabou. A única resposta que a gente dá para a graça na nossa vida é essa, a convicção de que a gente está salvo e acabou, ponto final. Onde as demais coisas que envolvem a vida cristã é deixada de lado e não temos interesse pelas demais coisas. Então, a graça de Deus, ela sempre tem que nos empurrar para algo mais, é o que Paulo está querendo tratar aqui. Olha, eu espero que na vida de vocês, e aí eu falo usando as palavras de Paulo, eu espero que a graça de Deus, nem na vida de vocês e nem na minha vida, ela seja em vão. Ela seja algo que nos foi dado para não gerar absolutamente nada para além de uma vida de salvo. Para algo mais deve ser a nossa resposta para com ela. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, Paulo está falando, olha, na questão da salvação, é isso daí. Mas vamos em frente. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então, geralmente, quando a gente vai falar de escândalo envolvendo as coisas de Deus, geralmente estão envolvidos com a questão da sexualidade, né? Então, enquanto o cara não pisar na bola nessa questão, ele tem crédito. A partir do momento que ele pisa nessa questão, ele perde o crédito dele para o resto da vida dele. Eu não estou dizendo de modo favorável isso, tá? Estou falando que essa é a ideia, geralmente central, que a gente tem acerca de escândalo na igreja, né? Os escândalos da igreja geralmente estão envolvendo essas coisas. Porém, Paulo vai tratar essa questão de escândalos de uma outra ótica. Claro que Paulo sempre tratou o pecado como deve ser tratado.
que muitas vezes a gente é liberal demais nesse aspecto. Mas o pecado não é a questão que está envolvendo aqui. O escândalo que ele está tratando aqui vai muito além. Então, quando a gente olha para a nossa vida como cristão, muitas vezes a gente passa despercebido para as questões que causam escândalo, na ótica que Paulo está tratando aqui, e que a gente muitas vezes não enxerga isso como escândalo. A gente acha isso uma bobagem. Enquanto o escândalo não for de cunho sexual, para a gente está tudo certo. Mas daí, quando vai envolver as questões que Paulo está tratando aqui, a gente começa a perceber, opa, tem algumas coisas acontecendo o tempo todo na nossa vida que a gente não está percebendo. Então, obviamente que o foco desses escândalos hoje também vai muito além dessa questão da sexualidade, também envolve a questão, por exemplo, da heresia, daquilo que se é dito, muitas vezes, que a gente escuta cada coisa, e é uma frustração que eu vou carregar para a eternidade. Não adianta. É uma frustração tremenda você vê que um cara que fala um monte de bobagem tem lá 2 milhões de seguidores. Um amigo meu me mostrou um canal de um casal evangélico que falam coisas assim, no meu entendimento, coisas assim bestas, né? Coisas bobas, e que tem lá também, sei lá quantos milhões de seguidores. Aí você vai num canal, por exemplo, como a Escola Spurgeon, que é um canal de teologia, tem lá, cara, 1000 seguidores. Entende? O povo não está interessado nisso, né? Então, é triste você olhar para isso. Então, até que ponto a gente tem realmente recebido a graça de Deus em vão, né? Eu fico pensando, Paulo, né, se Paulo pudesse olhar para esse mundo, olhar a realidade do que tem hoje aí, né, esse fato de você hoje ter uma Bíblia, né, em mãos, no teu celular que seja, né, para onde você vai, você tem ali, né, você tem esse canal mesmo da Escola Spurgeon, cara, centenas de aulas de graça, de uma teologia poderosa, de uma teologia profunda, bíblica, está lá, cheio, interesse zero. Interesse zero. Agora mais do que nunca, né? Porque agora você não para mais para assistir uma pregação. Eu não paro nem para me ouvir, eu não paro. Eu não tenho paciência nem para me ouvir, né? Os caras mandam um vídeo para mim, ai, Pipe, escuta essa pregação. Eu falei, não vou ouvir. Pode ter certeza que eu não vou ouvir. Então as pessoas não param mais para ouvir, para gastar tempo para esse tipo de coisa, né? Então, mas dei essa volta toda para falar isso, né? Envolve essa questão do escândalo, também da questão da heresia, daquilo que se é dito. O povo em si, ele não tem a consciência, muitas vezes, de que aquilo que se é dito é necessariamente uma heresia. Mas parte da onde esse princípio que a pessoa não tem justamente a ferramenta para distinguir o que é bíblico daquilo que não é? Porque o povo não sabe nem ler a Bíblia, então o povo precisa aprender a ler a Bíblia antes de tudo. Porque senão, qualquer coisa que se é dita, o que eu falo aqui, as pessoas simplesmente acreditam e ponto final, né? Quisera eu que acreditassem em mim, naquilo que eu falo, e não acreditassem naquilo que esses caras falam por aí e que tem milhões de seguidores, né? Então essa é uma frustração, né? Um dia eu vou chegar diante de Deus. Por quê? Por que eu não fui famoso? E esses hereges foram. Por quê? Por que a palavra, muitas vezes, não estou falando de mim mesmo, mas de outros caras que tem aí, que eu reconheço que são profundamente bíblicos, não tem nada, tem zero. E esses bestas por aí, esses bobos, estão por aí falando e tendo tanto crédito, né? Amém. Versículo 4. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Então aqui Paulo vai falar as suas recomendações e que a gente pode trazer agora a nossa memória, parar um pouco para refletir acerca disso que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte, então, que até aqui ele não dá motivo de escândalo para ninguém, e agora ele vai falar o seguinte: quando ele se recomenda para alguém, uma recomendação, o crédito daquilo que ele está falando,
como se fosse o seu currículo ali, ó, vou apresentar o meu trabalho diante de vocês aqui, tudo que eu tenho para apresentar daquilo que eu sou. Olha o que ele está falando aqui. Então, olhando isso, a gente vai trazer isso para a nossa perspectiva. Nós, como cristãos, até que ponto eu e você, nós trazemos essas marcas, nós trazemos esse crédito para a nossa vida. E que muitas vezes o não vivenciar isso daqui é a causa do escândalo. Que o mundo olha para mim e para você e diz, olha, tá vendo? Tá vendo como esse cara não tem fé? Tá vendo como essa religião não serve para bulufas nenhuma? Então a primeira coisa que ele coloca ali, ó, em muita perseverança. Só nessa palavra aqui já reprovou uns 80%. Só nessa palavrinha. Uns 80% já reprovaram. Eu lembro que quando Jesus entrou na minha vida, eu tenho que parar de falar essa palavra, eu me converti, isso aí é um hábito que a gente cria, né? Quando eu me converti, até parece que a gente se converteu, né? A gente fez alguma coisa. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Jesus me converteu, vamos falar assim. Quando Jesus me converteu, transformou a minha vida, vários outros jovens se converteram naquele retiro. Vários outros jovens. Quantos daqueles permaneceram? Teve um retiro que eu fiquei encarregado de cuidar da parte evangelística. Daí todos os visitantes fizeram assim, um grupo de uns 50 visitantes assim, e eu fui lá e anunciei o evangelho para eles, falei a respeito do evangelho, apresentei todo o evangelho para eles e fiz um apelo no final e quase todos, na sua totalidade, confessaram Jesus nas suas vidas, né? Quantos daqueles ali perseveraram na fé? A maioria, queridos, durante a semana já está para a galera de novo, né? O Billy Graham ele fala isso, né, que durante as campanhas, aquelas cruzadas que eles faziam antigamente, e milhares de pessoas, né? O Billy Graham levou milhões a Cristo, né? Reinhard Bonk levou milhões a Cristo, levou mesmo milhões a Cristo. É essa a realidade de fato que aconteceu. Porque daí as pessoas anotavam os nomes, né? Tá lá, ó. Pipe anotou um nome lá, ó. Pipe confessou Jesus aquele dia lá, tal. Naquela semana a igreja ia fazer uma visita no cara para começar um processo de discipulado no cara. E o cara respondia: não. Lá foi um momento de emoção lá, só na hora lá, mas caiu a ficha, não é isso que eu quero para minha vida, não. Então, só a perseverança é um dos fatores de escândalo, da vergonha. Não perseverar é dar as costas para Deus, é ter vergonha de Jesus. Esse é um dos pontos. O não perseverar naquilo que você foi chamado para perseverar. Amém? Às vezes a perseverança vai somente mais alguns meses, alguns anos. Ontem eu fiz uma brincadeira no meu Facebook lá, coloquei bom dia a todos, né? E aí teve uma menina que colocou um coraçãozinho, né? Aí sempre quando alguém coloca assim, quando alguém coloca algumas coisas assim, eu sempre vou ver, falei, cara, deixa eu ver esse negócio aqui, né? E era a menina que era da Gólgota, e ela não mora mais em Curitiba, foi embora, e fui ver o perfil dela, falei, deixa eu ver como é que tá essa menina. Eu nem sei descrever aquilo ali, cara. Pessoas assim, cartomante. Virou cartomante. Tá lá, lemão. Olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, onde eu errei? O líder já começa a se culpar, né? Qual pregação bíblica minha que eu insinuei que ler mão é uma coisa de Deus? Outra, abraça árvores. Faz despacho no meio do mato. Então, perseverança é o primeiro ponto que muitas vezes a gente reprova só nisso daí. Se você está perseverando, querido, já mais de 5, 10, 20 anos, você é uma pessoa que tem sido, de alguma forma,
tem nas mãos uma credencial muito poderosa. E continue tendo essa credencial na sua vida. A outra credencial que Paulo trata aqui, ele vai falar em sofrimentos. Ou seja, não é somente perseverar, mas muitas vezes é perseverar em meio também ao sofrimento. Porque apesar de estar sofrendo, passando por todo tipo de sofrimento, continua servindo ao Senhor. Eu já testemunhei para vocês que eu perdi o meu pai da forma como foi, assassinado e tal, e continuei servindo ao Senhor. O Christopher também perdeu o pai, também assassinado, e continua servindo ao Senhor. Eu conheço gente que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu um filho, acabou a fé cristã. Não pode perder ninguém. Não pode nem ficar doente. Se ficar doente, apostata na fé. Apostata na fé. A outra coisa é que ele vivenciava como credencial também na sua vida as privações. Também era uma credencial dele. Ele se privava de muitas coisas e aquilo, de alguma forma, era também uma das suas credenciais. Era o crédito da sua vida cristã. Eu e você temos nos privado de muitas coisas por causa do reino? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. De que eu tenho me privado de muitas coisas por causa do Evangelho. E por causa da igreja. Se eu pensasse só em mim, pensasse no meu umbigo, na minha vida, há muito tempo eu já tinha ido para a Universal. Ser um pastor da Universal. Um pastor de uma outra igreja aí que você talvez recebesse melhor alguma coisa, ou sei lá, olhar no aspecto financeiro, material, único na sua vida. O chamado em Deus não é esse. Você não pensa nessas coisas, você pensa em Deus. Por isso que eu sempre tenho falado e volto a repetir, queridos. Toda decisão, toda escolha que você tomar na sua vida, primeiro de tudo, pergunte para Deus o que Deus acha. Não pergunte para o Pipe. Pergunte o que Deus acha. Deus, o que você acha disso? Pai, o que você acha de eu ir para outra igreja? O que você acha de eu abrir esse trabalho? O que você acha de eu fazer isso? Pergunte para Deus sempre, procure a direção dele. A outra coisa que ele trabalha aqui é em meio a tristezas. Olha que coisa linda de se ler. Um homem que ouvia literalmente Deus, um homem que via anjo, um homem que via os livramentos de Deus o tempo todo acontecendo na sua vida, que era o apóstolo Paulo. E ainda assim ele fala que ele passava por tristezas, por momentos de depressão, por momentos de vales. Então, você acha que é só você que fica triste? Que é só com você que acontecem as coisas erradas e te deixa triste, muitas vezes? Paulo está colocando que não. Então, ainda que eu esteja triste, ele traz isso com uma credencial para a sua vida, do seu ministério. Aí ele começa a pesar um pouco mais, né? Então, não basta perseverança, não basta sofrimento, privações e tristezas, ele começa a colocar em açoites. E aqui açoites não é açoite espiritual. Não é um açoite espiritual, ele está falando de açoite mesmo, de receber açoite nas suas costas. Daí ele coloca prisões, tumultos. Ou seja, ele estava literalmente apanhando por causa do Evangelho. Ele usava isso como uma credencial. Quando o apóstolo Pedro é solto também da cadeia, os sacerdotes mandam açoitá-los e eles saem de lá dando pulos de alegria, porque se acharam dignos de apanhar por causa do Evangelho. Aleluia. Nós estamos apanhando por causa do Evangelho. Hoje, querido, se você levar uma bolacha por causa do Evangelho, se você conseguir para casa sem arrancar a cabeça do cara,
Você já é crente. Agora, festejar que apanhou por causa do evangelho é outra conversa. Ele coloca em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Às vezes, uma coisinha do nada, a gente já reclama. E ele está usando tudo isso como credencial do seu ministério. Aí no versículo 6 ele fala em pureza, em conhecimento, em paciência e bondade. Paciência e bondade, conhecimento. Tantas coisas aqui que nos faltam e que nós precisamos buscar para a nossa vida. Ele coloca no Espírito Santo e no amor sincero. Obviamente, quando ele coloca aqui no Espírito Santo, essa é a questão. Que tudo isso daqui é no Espírito Santo. Só é possível no Espírito Santo para ser vivenciada. Não vem de nós mesmos, mas vem como fruto do Espírito na nossa vida. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama. E aí essa questão também da difamação, né? Paulo, o apóstolo Paulo, era difamado por muitos. Daí eu fico pensando, quem dirá eu e você? Se ele foi difamado, sendo quem era, desenvolvendo, operando tudo que operava no reino de Deus, ele era difamado, quem dirá eu e você seremos? E até que ponto a difamação, aquilo que falam de mim e de você, nós devemos realmente levar em consideração. Sabe, uma coisa que eu sempre tive para minha vida, para minha mente, assim, alguns textos assim, sempre foram textos assim chaves do ministério e que me ajudaram muito antes mesmo do pastoreio, lá atrás, lá quando eu estava sendo sim um simples membro da igreja presbiteriana, às vezes falavam coisas de mim lá dentro da igreja e eu sempre tive para mim algumas coisas. Aquilo que falam de mim é verdade? É verdade isso? Se realmente estão falando aquilo que estão falando de mal de mim, faz sentido? Realmente aquilo, eu me encaixo naquilo? Se eu me encaixo naquilo, eu preciso mudar então, para que não falem mais de mim. Agora, quando falavam coisas de mim que eu sabia que não era verdade, eu não ia tomar satisfação. Eu tomava para mim aquele texto que diz assim: bem-aventurados sois vós, se mentindo disserem todo mal contra vós. Eis que é grande o vosso galardão. Daí funcionava o contrário. Eu pensava, falem mais mal de mim. Porque quanto mais mal de mim vocês falam, e que não é verdadeiro, a palavra fala que aumenta o quê? O galardão. Então, orem para que as pessoas falem mais mal de vocês. Porque ao falarem mais mal de vocês, o galardão de vocês aumenta. Se for mentira. Amém? Quando é mentira. Não que nem uns caras que saem por aí e são presos porque estavam levando dinheiro de modo errado e vão para a cadeia e se comparam ao apóstolo Paulo. Ou como alguns aqui que comparam o Lula com o apóstolo Paulo. Não é disso que nós estamos falando. Amém? Então, quando disserem todo mal contra vocês que é mentiroso, não tem problema, deixe que fale. Deixe que fale. Então, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores. Então, alguns olhavam para o apóstolo Paulo e achavam que ele estava o quê? Enganando. E ele está usando tudo isso daí como credencial, deixe que fale. Deixe que fale que eu estou enganando. Ele tinha consciência disso. Sendo verdadeiros. Então, essa é a questão que me chama sempre a atenção.
o cuidado que eu tenho que ter e que você tem que ter diante da palavra e que eu não tinha quando eu me converti. Eu lembro que quando eu estava ali começando a ter algum tipo de destaque ali no meio da mocidade presbiteriana, e eu estava fazendo o seminário, começando o seminário, os primeiros meses do seminário, então a gente não tinha assim muita ferramenta, né, para preparar uma palavra, ou até mesmo para fazer um estudo bíblico, que são coisas que vieram depois. Nossa, cara, eu lembro de cada pregação que eu fazia, misericórdia. Uma vez eu preguei baseado num livro chamado Há Poder em Suas Palavras. Daí eu fui lá no púlpito e preguei basicamente o conteúdo daquele livro. Há Poder em Suas Palavras. Quem conhece esse livro? Simone, quem mais? Não conhece, Brunella, esse livro? Há Poder em Suas Palavras é o nome. Puxa, eu não lembro, graças a Deus esqueci o nome. Eu queria ter esquecido o nome do livro. Mas, se ninguém conhece, não perca seu tempo em conhecê-lo, deixa quieto. Tá bom? Mas é um livro que, assim, basicamente é um livro cheio de besteira, cheio de abobrinha. Entende? E o interessante é que isso acontecia muito nos anos 80 e 90 na igreja brasileira, é que alguém lançava um livro como esse, por exemplo, Há Poder em Suas Palavras. Você não escuta isso sempre? Você nunca escutou isso? Alguém dizer para você assim, olha, irmão, há poder em suas palavras. É interessante que há poder em suas palavras somente para as coisas ruins. Porque eu vou ganhar na cena, eu vou ganhar na cena. Isso aí não tem poder nenhum. As coisas assim, né, que seriam boas, digamos assim, não tem poder nenhum. Agora, a desgraça tem um poder. Então, assim, esse cuidado, então, que a gente tinha, né, de sempre falar, sim, sabe, não tinha essa consciência, e aí lá, quando pregava, falavam essas besteiras, depois, puxa vida, que vergonha disso que eu falei. Que vergonha. Então, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, é libertador. É libertador, querido. Para a gente não falar besteira por aí, para a gente não ensinar. É isso que Paulo ensina lá em Tessalonicenses. Ele fala assim, olha, agora aquilo que você ouviu de mim, você vai ensinar outros, que vai ensinar outros, que vão ensinar outros. Mas, se eu ensino errado, o que acontece? Esse daqui vai fazer o quê? Vai ensinar errado outro. Que vai ensinar errado outro. E assim tem sido a igreja. É um monte de gente que escuta lá há poder em suas palavras e sai por aí repetindo sem dar conta se isso é bíblico ou não. Tinha um outro chamado Bênção e Maldição. Eu acho que é Jorge Linhares. Esse você leu, né, Brunello, pelo jeito que você está rindo aí. Um outro chamado Bênção e Maldição também. Outro livro também cheio de besteiras sendo faladas. Continuando, queridos. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. O cara era espancado, mas falou, mas estou vivo? Estou. Saía todo escadeirado? Saía. Todo cheio de marcas de pedras? Estou vivo? Estou vivo. Amém, vamos em frente. Olha que lindo isso. O cara tinha apanhado um monte, tinha sido dado como morto, mas sai dali pensando assim, não, eu estou vivo. Ele não olha pelo fato de ter sido apedrejado. Ele não olha para o fato de ter quase morrido. Ele olha para o fato do quê? Estou vivo. Se estou vivo, eu vou em frente. A gente, o que a gente responde às nossas questões das doenças? Né? O cara está vivo, mas está doente, já está morto. Eu morri, mas quanto tempo o médico deu de vida? Mais uns 40 anos. Então, mais 40 anos de vida. Não, mais 40 anos de morto-vivo. Ele olha para a questão. Daí ele coloca, entristecidos, mas sempre alegres. Então, apesar da tristeza, ele levanta os olhos para Deus e continua em frente. Pobres. Amém? Quem faz parte dessa realidade, levanta a mão e toma posse em nome de Jesus. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Então,
a sua pobreza gerava riqueza na vida dos outros. E aí, fazendo um parêntese em relação a isso, né, o cristianismo ele é responsável também por isso, né, por causa da questão do gerar a riqueza. É verdade. O cristianismo ele faz isso. Por exemplo, um cara que é fumante, ao se converter e conseguir a libertação do cigarro ou das drogas, só aí ele já ficou mais rico. Só o dinheiro que ele vai economizar em comprar cigarro e drogas, ele já está meio rico. Já deu uma enriquecedinha ali. Nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que lindo isso. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Isso é um pensamento positivo. Isso é teologia da prosperidade. Ele é próspero não tendo nada. Não tenho nada, mas eu sou próspero. Amém? Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Então Paulo ele chega, ele escancara o coração para eles. Olha, queridos, essas são as nossas credenciais. Nós não temos nada, nós somos mal falados, nós somos pobres, nós apanhamos, nós sofremos, nós nos entristecemos, mas nós estamos aqui, perseverando em amar vocês, em cuidar de vocês. Essas são as nossas credenciais. Paulo não queria bater no peito e dizer, olha, eu sou o apóstolo Paulo, eu tive uma experiência com Jesus, eu tenho esse testemunho, eu curei tantas pessoas, eu levei tantas pessoas para Cristo, e agora vocês têm que olhar para as minhas credenciais e reconhecer o meu ministério apostólico. Não, ele não olha para nada disso, ele olha para todas essas coisas aqui, que dizem respeito à vida diária de cada um de nós, com uma grande credencial: perseverança. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio aos problemas, em meio à pobreza, onde muitas vezes eu posso apanhar por causa do Evangelho, e eu estou usando isso como credencial. Aleluia e amém. E além de tudo isso, ele está fazendo uma reclamaçãozinha aqui. Fala assim, olha, queridos, retribuam o nosso afeto para com vocês. Por favor. Havia um partido ali dentro da igreja de Corinto que não ia com a lata de Paulo de jeito nenhum. Tinha um problema com o apóstolo Paulo. Alguém tinha criado esse partidarismo ali dentro e que tinha sérios problemas tanto com o apóstolo Paulo quanto com os discípulos de Paulo, por exemplo, Timóteo. Timóteo era um cara que os caras também não iam com a lata dele, não gostavam dele. Então, Paulo tinha fundado essa igreja e Paulo precisava o tempo todo estar meio que mendigando para eles algum tipo de amor, algum tipo de reconhecimento. No versículo 13, numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Eles tinham então um coração aberto para as demais figuras do Evangelho, mas não tinham os olhos voltados para aquele que era o Pai na fé de todos eles. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Acho muito legal isso daqui, onde ele coloca essa questão de separação entre que ou eu sou um templo de Deus ou eu sou um templo de outros deuses. Então, mesmo o cara que se diz ateu, ele é templo de alguma coisa. Enquanto que eu e você somos o templo de Deus, o templo de Deus não pode estar se relacionando em termos de conduta com aqueles que são o templo dos ídolos, que respondem aos seus ídolos. Amém? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus,
habitarei entre eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Amém, meus queridos. Amém? A diferença entre aqueles que andam, que têm as credenciais do Evangelho, e aqueles que têm as credenciais dos outros ídolos, as credenciais do Evangelho, a conduta do Evangelho tem tudo a ver com isso. Como é que é a minha resposta para a graça no meu dia a dia? Amém? Porque se nós pensarmos unicamente na questão de sermos salvos desse mundo, e não pensarmos na questão de como eu e você vivenciamos o nosso dia a dia no que diz respeito à perseverança, ao sofrimento, à dor, à perseguição, à maledicência que muitas vezes nós recebemos sobre a nossa vida. Como é que é a nossa resposta em relação a isso tudo no nosso dia a dia? O quanto a minha vida tem servido de uma credencial nesse quesito. Olha, esse cara é um cara que tem sofrido, tem sido perseguido, mas é um cara que tem perseverado na fé. É um cara que, apesar do sofrimento, é um cara que tem perseverado, que tem amado a Deus, que tem servido a Deus. Apesar de toda a dor que ele sente, ele é um cara que ainda está vivo, se demonstra estar vivo. Olha, eu estou vivo. Isso aqui muitas vezes serve para mim mesmo, para a minha luta com as minhas hipocondrias na vida, onde muitas vezes eu fico de cama só pela possibilidade de imaginar de que um dia eu posso ter uma doença. Já cai de cama, já morre, sem nem ter tido a doença ainda. E Paulo está falando, olha, você está passando por isso, por dor, por sofrimento, você está vivo? Estou. Continue. Se você está vivo, continue. Eu vi um vídeo uma vez que eu apresentei dentro do Renovo, de um pastor que ele era basicamente tetraplégico, assim. Ele só movimentava assim os olhos, se eu não me engano, e conseguia falar com muita dificuldade por meio de um equipamento lá. Ele já é falecido, mas ele pastoreava uma igreja naquela condição. Por que pastoreava? Por que ele não se entregou? Eu falei, olha, acho que deu para mim. Se Deus quisesse que eu fosse um pregador, eu estaria com saúde, com vida. Não. Apesar do que ele estava passando, ele olhava para aquilo ali e continuou. Por quê? Ele estava vivo. Tinha ainda voz, tinha formas, tinha maneiras. Amém? E você está aí, ó, todo gordinho, saudável, todo sobrando saúde. E às vezes fazendo o corpo mole, se entregando para a morte. Amém? Amém, queridos? Façamos do lado ruim da vida, dos vales da vida, as credenciais do nosso testemunho nesse mundo. Amém?